Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 71 mil dólares, 70.900. Estamos em rompimento no momento exato em que eu gravo este vídeo para você. Bitcoin na tela, iniciando movimentação que pode levá-lo ao topo do ano e passando desta área aqui. A gente tem os alvos em 82, 83 e depois a gente passa dos 100 mil dólares. Altcoins também estão subindo, de acordo com o Total 3, estão subindo mesmo, com a dominância subindo mais de 0,5%. É normal que a gente veja o Bitcoin puxar a alta e depois as altcoins acompanham. Por isso, é de extrema importância que você abra os seus olhos para as oportunidades que eu também vou te mostrar nesse vídeo. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Como de praxe, eu peço, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã vamos analisar do zero, oportunidades do zero. Já que o mercado está subindo, vai pintar muita oportunidade, mas o tempo está correndo, por isso deixa aqui embaixo para que a gente avalie e você identifique ou até tenha uma informação clara daquele ativo que você está buscando. Hoje sim analisaremos dezenas de ativos. Então a gente tem muito conteúdo. Bora começar neste vídeo. Bitcoin rompendo todas as resistências de curtíssimo prazo. Mas não comemora ainda não. Não comemora porque a gente tem 7 horas até o fechamento do candle diário. Como eu sempre falo, a gente precisa de um movimento, de rompimento e precisa fechar o dia neste tipo de patamar. Não adianta nada. Agora a gente comemora e depois o mercado simplesmente inverte. Então, tomada de decisão, tomada de trade, tomada de risco, sempre depois de confirmação. Sim, a gente está num movimento muito bullish, a gente está numa área muito importante, mas a gente precisa de confirmação. Então, o primeiro rompimento necessário é 69.300, fechar o dia de hoje acima de 69.300. Esse é o primeiro ponto. Amanhã, se a gente tiver esse fechamento, fechar em 71 mil dólares, por exemplo, o que a gente vai precisar amanhã? Fechar acima da máxima do dia de hoje. Isso traz o rompimento e rompimento confirmado. Mas a maior probabilidade é sim de que isso vai acontecer. Tivemos o rompimento deste canal de baixa como uma bandeira de alta. Tivemos esta aceleração, correção, teste, fundo ascendente. E a gente está vendo agora o mercado acelerar depois do rompimento da linha de tendência de baixa. Tudo leva a uma maior probabilidade de altas. Este é o ponto. Enquanto o suporte mais importante, na minha humilde opinião e avaliação, é 67 mil dólares. Vamos acompanhar hoje, 21 horas, horário de Brasília. E eu, é claro, vou te trazer atualizações aqui neste grupo geral. Grupo do Telegram, link está na descrição do vídeo. É um grupo em que eu passo tudo aquilo que está acontecendo no mercado, atualizo quanto aos movimentos. E é claro, a gente apresenta dicas, trades, análises, insights e muita informação em primeira mão de qualidade. Então participe, é gratuito. Bom, vamos acompanhar o Bitcoin, o fechamento, e eu vou trazer essa atualização quanto ao mercado aqui. Total 3, muito saudável, nada de novo. Altcoins estão acompanhando o Bitcoin. Quando o Bitcoin tiver este movimento, eu vou te mostrar qual é. Quando o Bitcoin tiver este movimento, acelera, começa a lateralizar. O que vai acontecer? Este movimento de lateralização vai levar uma queda na dominância e, posteriormente, vai levar este cara aqui, que é o Total 3, que é o market cap das altcoins, a fazer isto aqui. Este movimento para buscar a valorização do Bitcoin. E este movimento, ele é carregado por bilhões de dólares, o que vai levar muitos ativos a valorizações agressivas. Tem muito ativo em fase de acumulação, tem muita oportunidade e é isso que a gente vai falar agora. Sim, tá vendo como a gente está buscando objetividade o mais rápido possível, o conteúdo de qualidade para você. Então, a gente
vai sim analisar. Visão, Bitcoin em alta, tendência de alta. Total 3, que é o market cap das altcoins. Assim que o Bitcoin atingir um topo, a gente buscará este movimento com as altcoins, o que vai trazer uma valorização agressiva para as altcoins. Momento é de aproveitar as oportunidades. E vamos analisar todos os ativos que você pediu. Sim, você pediu ontem. A gente separou diversos desses ativos e vamos avaliar agora. Começando por ICP, um ativo que tem um projeto muito interessante e vem acumulando. Temos o padrão. Qual é o padrão? Adivinha o padrão. Round Bottom. Round Bottom é o fundo arredondado, LTB rompida, acelerou, está acumulando. Eu vejo que este é um movimento de acumulação muito saudável. Por quê? Porque ele não perdeu em nenhum momento desde o rompimento. Lá em 25 de dezembro do ano passado, ele não perdeu este suporte. A gente tem resistência aqui, tinha uma resistência aqui. Tivemos um rompimento? Sim. E nunca mais a gente voltou. A gente perdeu, nem com conflito mundial que poderia ter acontecido, conflito no Oriente Médio, nada levou o ICP a um movimento de baixa extrema. A gente está trabalhando no range entre 19 e 10 dólares, que é um range grande, mas ele não perdeu o suporte, mas claro que demonstra que sim, a gente está numa faixa muito sólida e uma faixa de acumulação. Eu vejo com muita tranquilidade que ICP está bem resiliente e pode sim começar uma aceleração. Por quê? Temos uma área claríssima de suporte, 10 dólares, estamos em 12 dólares e ele tem aqui uma LTB que está sendo rompida. Eu estou buscando este gráfico no semanal. Se a gente pega no gráfico de 3 dias, a gente começa a enxergar que existe um rompimento iminente aqui. A gente já está vendo este rompimento no diário ficar um pouco mais claro que o mercado está tentando sim este rompimento. Rompimento confirmado. Primeiro alvo para a aceleração acaba sendo 16, posteriormente 21 dólares, passando dos 21 dólares. A gente tem alvos bem maiores, projetando este rompimento aqui, deste padrão para esta área. A gente tem alvos para cima dos 40 dólares, de acordo com o gráfico. Lembre-se sempre, não é uma garantia, não existe uma garantia, vai romper e vai bater os 40 dólares. Mas a gente vai trabalhando e traçando o gráfico para identificar os próximos alvos, os alvos plausíveis. E ICP a 12 dólares com um alvo para os próximos meses em 40, possivelmente, acaba sendo um investimento do ponto de vista do risco-retorno extremamente inteligente. Risco. Vamos lá. Atual. Posicionar abaixo do fundo de 10,60. Então a gente coloca aí um risco de 16% para um potencial retorno se a gente chegar em 40%. Não estou nem falando de alvos maiores. E eu vejo o ICP como um projeto bem sólido que pode entregar bastante coisa. A gente está falando aí de 231% de valorização em potencial. O que dá praticamente, vamos puxar aqui, é mais fácil eu puxar porque fica bem claro e didático para você entender. Vamos puxar aqui, deixa eu ajustar. Não sei porque que o TradingView sempre faz isso comigo. A gente puxa aqui, tá? A gente vem aqui, 40 dólares, alvo primário pós-rompimento confirmado. Está falando de um risco-retorno de 12 para 1. Para cada $1, R$1 arriscado, você tem um potencial aí de ganho de 12, mais de 12, o que acaba sendo um risco-retorno extremamente favorável. Então, quem pediu ICP, e muita gente pediu ICP nesses últimos dias, para mim ICP está numa faixa de acumulação interessante, com um risco-retorno que
pode ser bem favorável. Lembre-se sempre, isso não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e trago alertas, tudo com base no gráfico. Não tem viés, não tem torcida, aqui a gente traz uma visão e um alerta para você, para que você avalie e tome sua decisão de investimento. Sempre estude, faça o seu dever de casa, faça sua diligência, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas lembre-se que o gráfico, dominar a análise gráfica é muito importante, te coloca num nível sim totalmente diferente. ATA, muitos pediram ATA, eu gosto desse padrão, você sabe, não é segredo para ninguém que eu gosto muito de round bottoms, porque no longo prazo esse tipo de padrão de acumulação que traz muito retorno financeiro. Eu sei que para muita gente é difícil acreditar ou até ter a paciência, mas é o longo prazo que coloca dinheiro no bolso. E este tipo de avaliação, e veja que eu estou analisando no semanal, ela leva tempo. E leva tempo para se movimentar o semanal, para ter uma maturação de preço, para ter uma aceleração no preço. Mas quem é paciente lucra bastante e este é um padrão que funciona muito bem no semanal. Para quem quer fazer investimento de verdade e não ficar brincando no mercado financeiro sem conhecimento. Tem muita gente que tenta ganhar no mercado financeiro através de trade, sem ter o conhecimento necessário mínimo para você sequer fazer um trade, para você fazer uma boa gestão de risco. Gerenciamento de risco é vital, parte psicológica vital. Muita gente não está preparada, porque o mercado ele bate mesmo. Se você errar, se você fizer uma gestão pífia, o mercado vai te bater e vai te bater forte e muitas vezes você vai perder dinheiro. Por isso eu sempre venho aqui trazer conteúdo mais macro, uma visão de investimento. Porque é muito mais legal e pensa o seguinte, se você fizer bons investimentos, neste bull market você tem potencial de fazer 10, 15, 20 vezes. Potencial. Tudo depende da sua carteira, de gestão, tudo bem. Mas se você fizer bons investimentos agora, você muito provavelmente vai sair com um ótimo lucro. E aí você, com lucro de verdade, você pega uma parte desse lucro e investe em conhecimento para trade. Quem é inteligente já começa a investir nesse conhecimento para quando chegar o momento de fazer trades mais agressivos e até operar em short, se você não sabe o que é, você precisa investir em conhecimento. Quando chegar aquela hora, você já vai estar pronto e vai lucrar. Só que você lucra. Por quê? Porque você já teve um investimento, surfou o bull market, vendeu na hora certa, isso também é um detalhe muito importante, pegou parte deste capital e aplicou em trade, permitindo que você possa aí sim correr mais riscos. Só que aí você está arriscando e olha o detalhe, com o lucro, exemplo, colocou 10 mil, saiu com 100, pega 10 mil, você tem 90, separa esses 90, deixa guardadinho, paga a conta, investe, faz o que você quiser. Só que esses 10 mil é lucro. E aí você pode trabalhar com uma tranquilidade muito maior. Correndo mais risco, fazendo trade alavancado, trade de long, trade de short. É muito importante você ter essa mentalidade. Lembre-se disso. Eu não quero perder muito tempo com essa estratégia, que é algo que eu aprofundo muito e eu falo muito nos meus grupos fechados aqui, mas só para você ter uma visão. Agora voltando para o gráfico. Vamos falar de semanal, round bottom LTB rompida. Olha só, acelerou, corrigiu, 13 de abril. Base de preço. E foi uma base de preço muito importante, que ele não perdeu fundos. Tivemos pernada, correção, uma nova base de preço. Não gostei desse movimento de correção. Por quê? Porque é um movimento de correção pós pivô de alta. A gente teve o pivô de alta. Mas ainda assim é um fundo ascendente. A gente formou topo e fundo ascendente. Agora o seguinte, ATA, na minha humilde opinião, deve fazer este movimento para que abra espaço para mais valorizações ou aumente a probabilidade disto aqui acontecer. Ou você compra num fundo ascendente claro, ou você aguarda um rompimento. E neste caso de ATA, eu aguardaria um rompimento, um pivô de alta, uma correção, um novo fundo ascendente para aí sim
entrar comprado. E neste caso, eu adoraria ver o quê? Rompimento dessas resistências aqui. E aí sim, teste da resistência como suporte para abrir a oportunidade de compra. Júpiter, não tem muito o que fazer porque estamos em padrão de equilíbrio. Padrão de equilíbrio em Júpiter formou topo, fundo. Formou um topo aqui, a gente pode considerar um topo aqui, um fundo aqui, um fundo ascendente aqui, um topo descendente aqui. Então a gente tem um padrão de equilíbrio. A gente traça neste padrão de equilíbrio isso aqui, ó. A gente tem uma LTB, a gente tem uma LTA. Tá? Temos uma LTA. E é isso. Quando tivermos o rompimento, abre-se caminho para, aí sim, compras. Neste período aqui não é indicado compras. Teve o rompimento para cima, testou, aí sim, abre-se oportunidade. Teve o rompimento para baixo, testou, vai para o buraco, fique longe. Então, se tivermos o rompimento para cima, acelerar, voltar para corrigir, você tem um risco, retorno, extremamente favorável. Vamos puxar aqui. Tem um risco, retorno extremamente favorável neste tipo de caso, nesse tipo de trade. Por quê? Você comprará no fundo ascendente com um stop bem posicionado no último fundo ascendente. Então, compra no fundo ascendente mais recente com stop no fundo ascendente anterior, visando pontos mais elevados. Isso vale para trade e até para investimento. Mas aqui em Júpiter eu aguardaria uma definição. TRVL está acordando, está tendo sim uma indicação de uma LTB rompida aqui, tá no semanal, para ficar mais claro no gráfico diário. Tá, vamos puxar aqui. A gente está vendo o rompimento agora. Tem que ter uma continuidade para aumentar a probabilidade de sim no semanal romper, acelerar, mas você tem duas possibilidades em TRVL. Se você é um investidor de longo prazo, você está comprando e pode fazer um DCA nesta área de acumulação, ou, obviamente, você pode esperar este rompimento e teste, que aumenta demais a probabilidade da gente ter movimentos bem agressivos de alta. Eu, pessoalmente, neste tipo de gema, eu busco comprar antes do rompimento, porque o risco versus retorno acaba sendo muito interessante. Mas este sou eu. NIR. Eu acho que eu puxei um gráfico de NIR que eu não gostaria. Eu acho que eu tenho um desenho mais claro na Binance. Isso. Binance, NIR, Alpha, super forte. Tem o que fazer aqui? Não, não tem o que fazer aqui. Aqui é o seguinte, é esperar isso aqui, ó. Rompimento, teste e aí sim. É isso que você quer. Não tem o que fazer, não comprou aqui, amiguinho. Já era, não comprou aqui, amiguinho. Já era, não tem o que fazer, não vai entrar agora. Por quê? A gente tem um topo duplo aqui. Temos um topo duplo. A maior probabilidade é sim de ter rompimento, mas espere esse rompimento acontecer. Não pula de cabeça. Agora não tem o que fazer. Agora, já está dentro, já investiu, tranquilo. Sem pressa. Por quê? Porque o rompimento desta área, confirmando um pivô de alta aqui, nos leva aonde? Ó, projeção. Vamos lá, projeção. Projeção. Topo. Topo histórico. É aqui que a gente tem alvos. Os nossos alvos para NIR pós pivô de alta, tá aqui, ó, em 17, 18 dólares. É testar o topo histórico. Então é isso. Estamos em 7,40. Aguardar um rompimento aí de 8,50 pode sim catapultar o ativo para esses pontos. Celestia teve um ótimo movimento. Tá? A gente teve um ótimo movimento de rompimento da linha de tendência de alta. Esticou. Agora é o seguinte. Ele pode esticar mais, mas formar um fundo ascendente. E aí sim, no fundo ascendente, quem ficou de fora, não comprou nesses fundos ascendentes, vai ter uma nova oportunidade. A gente vai acompanhar e vai trazer atualizações quando for pertinente. CHZ
fez um movimento que a gente falou lá atrás, que é um ombro, cabeça, ombro inverso. A gente falou em fevereiro. Quando teve esse rompimento, olha, pode formar um ombro, cabeça, ombro, melhor oportunidade vai ser aqui. Maravilha, teve a formação e agora está próximo de confirmar para nos levar aí a 0,30, o que é 100% de valorização neste caso, mas que ainda pode acelerar muito mais e levar aos pontos de topo histórico posteriormente. Agora é o seguinte, pivô de alta, é isso que você precisa. Você precisa disso aqui, ó. CHZ tá fácil. Rompimento, teste, e aí sim você abre espaço para uma valorização mais consistente. É isso que você quer procurar, que você espera, que você deve buscar no mercado. Rompimento, porque aqui é um pivô de alta, teste, testar essa resistência como suporte, e aí sim abre espaço para mais valorizações, certo? GLQ. Muitos falaram de GLQ. Gosto desse padrão. Ele formou, ó, topo, fundo, ascendente. Exatamente o que Celestia está formando. Topo, fundo, ascendente. Não pode perder este fundinho aqui de 0,08. Deve se manter, tá? Porque ele teve o topo, fundo, ascendente. Formou o fundo ascendente. Você quer ver agora uma aceleração. Luan, não entrei. Você pode considerar um DCA com stop abaixo desse ponto. Isso aqui acaba sendo plausível. Mas a tendência aqui segue de alta. Uma vez que ele rompeu esse patamar todo, formou topo, fundo ascendente acima do fundo anterior. Agora ele deve mostrar ímpeto de compra. Mostrando ímpeto de compra, ímpeto comprador, a gente tem possibilidade de formar um novo topo ou até testar esse topo histórico e aí sim a gente vai falar sobre isso. Mas é muito saudável, não vejo nada de mais neste ativo, uma vez que ele teve o rompimento destas áreas, testou como suporte, está muito saudável, preparando uma acumulação aqui, está em uma acumulação, preparando uma nova pernada de alta. GLMR, bom, fase de acumulação, ombro, cabeça, ombro inverso, super saudável, prestes a formar um pivô de alta. Para mim, GLMR não muda, porque eu gosto do ativo, acho que o projeto sim entrega valor, está no setor correto e está num processo muito saudável. Então, na minha humilde opinião, extremamente saudável, aguardaria agora um pivô de alta confirmado para aí sim me expor. Não entraria agora, tá? Por quê? Porque ele está numa área de teste deste suporte aqui. Era um suporte, perdeu, agora vai virar uma resistência, só que um pivô de alta sacramenta que este é um fundo ascendente, porque é um fundo ascendente ante estes fundos e pode acelerar. Mas eu aguardaria esse pivô de alta e teste. Falando de Lina, a gente falou bastante de Lina. Lina está em acumulação, falei de Lina ontem. Lina teve uma pernada boa de alta hoje, volta para corrigir, então a gente teve um rompimento, teste, está vendo realização de lucro, nada demais, mas vamos acompanhar, porque este é um movimento diário de realização de lucro acima desse ponto. Mesmo assim, embora não seja o desenho mais lindo que você quer ver, a gente tem o pivô de alta e está trabalhando nesse rompimento aqui. Vamos ver o que o mercado vai nos levar nos próximos dias, mas já temos um pivô de alta e demonstração de força agressiva. E eu sempre falo, paciência paga, paciência paga. Vamos lá. Prova de que paciência paga. Paciência paga, a gente chegou a 30% no dia e muitos integrantes do grupo Premium e Desafio apresentaram os seus lucros. Hoje eu recebi diversos lucros de Lina. Muita gente aí aproveitando para lucrar bastante com este movimento em Lina, ativo que eu tenho na minha carteira e vou levar para o longo prazo. E tá aqui, integrantes lucrando sem pressa, sem fomo, bons investimentos. E não temos apenas Lina, a gente está falando de um projeto, mas temos dezenas de projetos que estão acumulando, estão apresentando ótimos pontos de compra, alguns já estão indo embora, outros ainda não, outros estão corrigindo, mas no geral, bons ativos estão apresentando boas oportunidades. Para você que quer saber um pouco mais do que eu entrego no Grupo Premium, no Grupo Desafio, que são dois grupos que, sim, eu apresento 100% do que eu faço, tem a minha carteira, as minhas compras
as minhas estratégias, detalhamento de cada compra, planos de trade, planos de ação, diversas aulas para te dar suporte. Tem suporte 1 para 1 comigo. Você entende exatamente o momento, o time para fazer trade. Lembra que eu falei de trade alguns minutos atrás? Time para fazer trade é muito importante. E a gente apresenta tudo detalhado, 100% de forma transparente no grupo Prêmio, grupo do desafio. Custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Como faz para participar? Ter mais informação? Entra no grupo geral, o link está na descrição do vídeo. Vai na última mensagem no @oficiallanfx. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time vai ser aberto, a gente vai te passar todas as informações. O time vai se encarregar de te passar todas as informações. Mas agora, Lina. Como eu falei ontem, falo de novo. Você não entrou aqui? Não tem problema. Agora você aguarda uma confirmação de rompimento desta resistência. E aí sim, um teste para abrir oportunidades novamente para você entrar comprando, se expondo, se você tomar uma decisão de investimento no ativo. Não é porque eu estou te mostrando aqui, não é porque eu tenho diversos integrantes dos nossos times que estão lucrando, que você deve comprar. A primeira coisa que você deve fazer é estudar o projeto, entender os riscos, entender o que ele faz. Porque muita gente compra qualquer coisa sem saber o que entrega. Você não vai comprar um carro sem saber se ele é 1.0, se ele é gasolina, se ele é elétrico, se ele tem 2 lugares, se ele tem 7 lugares. E o mesmo deve ser feito com investimento. Você não deve investir de olhos fechados. E muita gente faz isso. Então, se você está fazendo isso, acorda, vai estudar o projeto. Não tenho tempo? Problema seu. Ninguém está nem aí para o fato de você trabalhar, ter filho, ter família, ter 2 trabalhos. O mercado financeiro não está nem aí. Tem alguém que se importa com isso? Óbvio que não. Então, coloque o trabalho à frente, o trabalho depois do trabalho. Todo mundo tem as mesmas 24 horas e você deve usá-las da forma correta se você quer enriquecer. Se você não quer enriquecer, tudo bem. O jogo do tigrinho está aí para isso. Vamos seguir. Sui. Sui está numa área interessante. Está numa área de interesse. Por quê? Porque a gente teve um movimento de alta, falhou nesse rompimento, começou a corrigir, formou uma base de preço, perdeu essa base de preço, testou novamente e ele está batalhando ainda na fase de Golden Pocket. É uma área de retração de Fibonacci. A gente tem 2 possibilidades aqui. Perfil mais agressivo. DCA nessas áreas que podem ser uma área de sustentação muito clara ou aguardar um pivô de alta. Pivô de alta, teste, tá? Então, porradinha para cima, teste, fundo ascendente, claro, e aí sim, isto aumenta a probabilidade de movimentos de alta. É isso. Possibilidade 1, possibilidade 2, depois de estudar o projeto. Filecoin. Pediram Filecoin, tá aqui Filecoin em acumulação. Vejo que está em uma área de acumulação muito boa. Tendo o rompimento desta linha de tendência de baixa, a gente tem um pivô de alta e aumenta a probabilidade de a gente voltar a testar $11. Passando desta área, o alvo é $22. Então a gente tem potencial interessante para Filecoin, que está numa faixa de acumulação. Vale a pena você ficar de olho. Anki-R, eu aguardaria e eu faria exatamente a mesma coisa que eu desenhei aqui. Aguardaria um pivô de alta. Pivô de alta, correção, e aí sim consideraria compras. DOT. Eu vejo, tá muito saudável, mas neste momento eu aguardaria este movimento aqui, ó. Pivô, vem amigo, vem a setinha. Pivô de alta, tá? Pivô de alta confirmado, teste, e aí sim eu compraria visando esta área de resistência, posteriormente esta área de resistência. Então, DOT, que é um ótimo projeto, é um alfa, eu aguardaria esse movimento. NGL! Olha só, a gente falou sobre esse projeto e ele fez um movimento que é o seguinte: cunha descendente, melhores pontos de compra na área inferior, fez porrada para cima, corrigiu base de preço. Golden Pocket. O que é o Golden Pocket? Fundo, topo. Chegou perto da área de 618, tá? A área de buy zone, quem comprou, surfou e está surfando movimentação. Perdi essa movimentação, Luan, o que eu faço? Aguardo o rompimento desta linha roxa ou
busca um pullback para estas áreas, o que eu acho menos provável. Neste caso, para quem ficou de fora, aguarda uma continuidade de alta e aí sim uma eventual correção, talvez uma correção nessas áreas, você tenha um novo fundo ascendente, uma oportunidade para se expor. Zilliqa está na mesma, não acontece nada com Zilliqa, está acumulando. Eu gosto de ativos acumulando porque quanto mais eles acumulam, maior será o movimento quando ele sair dessa acumulação. Então maior será o movimento em potencial de alta se ele tiver um rompimento para cima. Isso pode ser extremamente interessante. Então eu aguardaria, obviamente, um pivô de alta acima de 0.026. Pivô de alta acima de 0.026. Aumenta a probabilidade da gente testar 0.033. Romper, buscar a faixa de 0.045. Teste de novo e aí sim aumenta essa probabilidade. Então eu aguardaria. Tá dentro, maravilha. Tá saudável, tá se sustentando, tá acumulando. Tá fora, aguarda o rompimento de 0.02580. Esse é o ponto. Link tá forte. Tá forte, tá? Tá forte. Fez fundos aqui, pivô de alta, olha só, pivô de alta, começa a acelerar. Agora é o seguinte, ficou de fora? Aguarda este movimento. Tá muito claro para mim. Rompimento, teste. E aí sim abre caminho para mais altas. Quem gosta de oráculos, Link é um oráculo, o maior de todos. E é um alfa que vai puxar muitos ativos, inclusive pode puxar PIF Network, tendo em vista que a sua ação, aquilo que eles entregam é algo muito parecido, mas PIF é um projeto muito menor. Link está bem interessante, está super saudável, vejo sim esse potencial de continuidade de alta por oferta e demanda também, pela demanda que o mercado tem por oráculos. Enxergo que Link pode ter este pivô de alta, mas agora eu aguardaria. Forta, eu gosto deste movimento de acumulação, mas neste caso eu aguardaria um rompimento também. Tem muitos ativos que a gente tem que aguardar se a gente tiver um perfil mais conservador. Importante, quem tem um perfil mais agressivo pode fazer um DCA. O que é o DCA? Você vai comprando o ativo específico de forma escalonada. Compra toda terça, ou compra 2 vezes por semana, ou compra todo dia. Você vai comprando e fazendo um preço médio no projetos que você de fato confia. Agora, não, eu não tenho esse perfil. Eu tenho um perfil mais conservador. Quero trabalhar a favor da probabilidade. Probabilidade é depois de pivô de alta. Fechar acima de uma resistência, que a gente tem uma resistência muito clara. E aí sim, testando esta resistência como suporte, você tem uma oportunidade e pode aproveitar. One, idem. Não vejo neste ponto atual uma área de compra. Se você não comprou aqui embaixo, agora o seu risco e retorno começa a ficar não tão interessante se você tiver um perfil conservador. Agressivo, beleza, DCA, mas perfil conservador, você tem isto aqui como algo mais plausível, que aumenta a probabilidade de valorizações. AGI, não tem nada acontecendo. Ele está 1, 2, 3, várias semanas. Um ativo que subiu muito, é de inteligência artificial, tem um potencial gigantesco, pode ter valorizações ainda mais agressivas, mas nesse ponto não está acontecendo nada. Então ou ele rompe este topo e aí abre um fundo ascendente, você compra, ou a gente tem um movimento mais de proximidade para esses fundos ascendentes e aí sim você se expõe. Flock, movimento super forte, não tem nem o que falar. Vai comprar agora? Eu não compraria agora. Agora eu não compraria, mas se ele fizer este movimento, rompimento, teste, aí sim abre caminho. Porque aqui é o seguinte, tem um topo aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Semana passada teve rejeição. O que eu quero ver? Eu quero ver um rompimento. Venha. Eu quero ver isso aqui, ó. É isso aqui. Você não precisa nem pensar. É isso. Coloca um alerta aqui. Rompeu, ei, esticou. Ó, meu Deus. E agora? Correção. Na correção, é um fundo ascendente. Fundo ascendente, ó. Ó, fundo. Fundo ascendente. Fundo ascendente. Se fizer isso aqui no próximo fundo ascendente, você tem o quê?
uma probabilidade maior da gente formar novos topos. E aí é que o negócio começa a ficar interessante. Então, aguarde este movimento. Render não está fazendo nada, mas está em um fundo ascendente. Você pode, duas possibilidades. Você pode fazer um DCA aqui, até estas áreas. A gente traçou e fez uma análise bem profunda de render nesse caso, na semana passada. Ou aguardar este movimento aqui, um pivôzinho de alta acima de 11,20 para ir às compras de render. Aumenta a probabilidade, pós-rompimento dessa área, de buscar os topos e acelerar. Ou, perfil mais agressivo, DCA. Vai fazendo um DCA, pouco importa o preço atual. Por quê? Porque você entende, tem uma visão de que esse é um projeto muito bom. Se for o caso, maravilha. INJ, semanal, está acima do seu topo anterior, teve correção teste, está em acumulação, tem um risco-retorno interessante, tá? Tem um risco-retorno interessante, mas eu aguardaria um pivô de alta e este movimento, tá? Então, pivô de alta acima de 29 dólares pode ser extremamente interessante e aumentar muito a probabilidade de a gente buscar o topo e formar novos topos. Rádio Caca, gostei desse movimento, hein? Pra galera aí, pra comunidade de Rádio Caca, gostei bastante desse movimento, porque ele teve o rompimento, teve teste, rejeição, fechou em positivo. Então essa é uma área saudável, com um stop bem claro, ele tá aqui, ó, em 20. É claro que é um stop longo, tudo bem, mas você tem alvos também bem maiores. Então acaba sendo uma área interessante para quem quer fazer um DCA, para quem quer se expor e goste de fato do projeto. Hélice, aguardaria pivô de alta, mas round bottom, LTB rompida, pivô de alta, inclusive um pivô de alta pós-correção, tá interessante, mas tá chegando tarde. Se você chegou agora, tá chegando tarde, precisa confirmar esse pivô aqui para aí sim abrir uma oportunidade. Comprar na resistência nunca é um bom negócio. Vamos acompanhar, vamos ficar de olho, porque tem muita oportunidade. Bitcoin é 70.600, teve um recuo nessa meia hora, 37 minutos que a gente está gravando, mas, no geral, meus amigos e minhas amigas, tudo muito saudável. Fica de olho no nosso grupo geral, a gente vai trazer atualizações e, é claro, a gente vai aproveitar que tem muita oportunidade no mercado. Algumas você tem que aguardar, outras estão mais claras, mas para que a gente encontre as melhores oportunidades, deixa aqui embaixo nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.